Olá, hoje nós vamos dar continuidade aos cadernos de língua portuguesa e vamos iniciar o caderno número 4. Vamos lá? A proposta de atividade do caderno 4 são interpretação de texto, resenha crítica, concordância nominal, vozes verbais, figuras de linguagem e relação entre textos e produção textual. Então, para começar, vamos ver o que é uma resenha. De forma bem clara e direta, a resenha é um gênero textual. Seu objetivo é transmitir a opinião de seu autor sobre um conteúdo específico, que pode ser um livro, um filme, uma peça de teatro, um artigo científico, etc. Diferente do resumo, que tem como função sintetizar os principais pontos sobre um conteúdo, a resenha tem a missão de analisar a produção e o seu contexto, características estéticas, intenções do autor, entre outros aspectos que fazem parte da obra. Nela, são destacados os tópicos considerados relevantes de acordo com o tipo da resenha, que pode ser crítica, descritiva ou literária. Por isso, há sempre uma análise e um julgamento de verdade ou valor sobre o conteúdo. Afinal, a resenha representa o ponto de vista de seu autor. Então, resenha é diferente de resumo, porque no resumo eu tiro os principais pontos de determinado texto, de determinado conteúdo, e apenas refaço o texto com esses principais pontos. A resenha não. A resenha, ela é mais pessoal, ela é algo do ponto de vista do autor, com muito mais características, muito mais detalhes. Tem muito mais destaque dentro do texto da resenha. Então, depois de saber o que é uma resenha, vocês irão responder à atividade número 1. Com qual intenção que uma pessoa redige uma resenha crítica, né? Qual que é a intenção dela escrever uma resenha crítica? Depois, a número 2 pede para vocês diferenciarem resumo e resenha crítica. O que é um resumo e o que é uma resenha crítica? Dentro do texto especifica muito bem. Para a próxima questão, nós iremos então fazer a leitura da sinopse A Bolsa Amarela. Então, o título original, A Bolsa Amarela. O gênero do livro é um romance. A editora, Casa Lígia Bojunga. O ano de publicação, 2019. O número de páginas, 140. Sinopse. A Bolsa Amarela é o romance de uma menina que entra em conflito consigo mesma e com a família ao reprimir 3 grandes vontades, que ela esconde numa bolsa amarela: a vontade de crescer, a de ser garoto e a de se tornar escritora. A partir dessa revelação, por si mesma uma contestação à estrutura familiar tradicional em cujo meio criança não tem vontade, essa menina sensível e imaginativa nos conta o seu dia a dia, juntando o mundo real da família ao mundo criado por sua imaginação fértil e povoado de amigos secretos e fantasias. Ao mesmo tempo que se sucedem episódios reais e fantásticos, uma aventura espiritual se processa e a menina segue rumo à sua afirmação como pessoa. Então veio o choque quando constatei que um livro com mais de 4 décadas poderia muito bem se passar por um livro escrito agora, a não ser pelo uso de expressões que entregam sua idade. Hoje em dia, mesmo que o tratamento destinado às crianças seja diferente e que as mães e os pais se esforcem para prover tudo aos filhos,
especialmente em termos materiais, é provável que muitas crianças se sintam como Raquel, incompreendidas, sem direito a ter vontades, silenciadas. Sobre as mulheres, é sabido que, embora tenhamos alcançado muitos direitos, ainda precisamos vencer grandes obstáculos. Ou não continuamos a escutar por aí que tal coisa é de menino e tal coisa é de menina? Fora essas reflexões, que são bastante ricas, é uma aventura acompanhar as fantasias e o crescimento de Raquel. Por essa razão, recomendo a Bolsa Amarela não apenas aos jovens leitores e leitoras, mas a todo mundo que aprecia uma boa leitura. Bom, então a gente acabou de ler uma sinopse, tá, do livro intitulado A Bolsa Amarela. Essa sinopse, então vocês vão pensar, o texto acima, né, ele é um modelo de resumo, de resenha, de crônica ou de poema concreto? Depois a questão 4. De acordo com a sinopse, o enredo do livro gira em torno de 3 grandes vontades da personagem. Quais são essas 3 grandes vontades? 5. O objetivo de uma resenha é trabalhar com a construção de descrições, análise, observação e desenvolvimento de um conteúdo que, no final, resultará em uma produção opinativa, mesmo que isso não fique explícito. Em um determinado material, o autor apontou um passo a passo para redigir essa tipologia textual. Então, aqui do lado, ó, nós temos um passo a passo, né? Então, número 1 diz assim: identifique e apresente a obra analisada. 2. Faça um panorama inicial. 3. Descreva a estrutura da obra. 4. Discorra sobre conteúdo. 5. Faça sua análise crítica. 6. Identifique o público-alvo e faça recomendações. E 7. Discorra um pouco sobre o autor. Todos esses 7 passos são o que se encontra dentro de uma resenha. Então vem a pergunta: qual é o cuidado que o autor deve tomar ao expor sua opinião? Então vocês pensem bem que cuidado que ele deve ter quando ele vai expor a sua opinião sobre determinada obra. Será que ele pode falar tudo o que ele quer? Pensem